Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de Química Analítica Quantitativa, cujo objetivo hoje é fazer a repadronização do ácido clorídrico 0,1 molar. Na última aula prática, nós tivemos uma padronização desse ácido e a padronização não ficou dentro do padrão que nós esperávamos. O volume que era para ser 25 foi bem inferior, ok? Logo, o fator de correção ficou fora do limite admitido. Essa solução de ácido clorídrico, ela foi corrigida, tá certo? Nós ajustamos a concentração e agora nós vamos fazer a padronização novamente para ver se ela ficou dentro daquilo que nós esperamos. Então, o objetivo da aula é fazer a repadronização. Os detalhes do ajuste da solução não é o objetivo da nossa aula de hoje, mas outra ocasião eu posso compartilhar com vocês e explicar como é feito esse ajuste, certo? Então, como sempre, as nossas aulas ela tem essa primeira parte, a parte do experimento propriamente dito, onde nós vamos fazer a apresentação do vídeo da aula gravada em tempo real, para vocês visualizarem o experimento. Lá são coletadas as informações, os dados relacionados, e no outro momento nós fazemos os cálculos para fazer a determinação do fator de correção, que é o objetivo desse experimento. Bem, o experimento aconteceu da seguinte maneira: você tem uma bureta, na bureta foi colocado o NaOH, mais ou menos 0,1 molar, tá? Uma solução padronizada de NaOH, cujo fator é 1,0093, e há um volume que nós vamos descobrir aqui quanto será consumido até a virada do indicador fenolftaleína. Na bureta será colocado o ácido que eu quero padronizar, o ácido cuja concentração teórica é 0,1, mais ou menos 0,1, e o volume utilizado é 25 ml. Ok? Logo, então, vamos para o procedimento experimental, propriamente dito. Vocês vão assistir o vídeo e logo em seguida a gente volta novamente para discutir os resultados obtidos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica. Não sei se vocês se lembram, mas na última aula nós fizemos a padronização do ácido clorídrico mais ou menos 0,1 molar, com NaOH mais ou menos 0,1, porém padrão. Isso implica que esse NaOH já foi padronizado, então eu posso usá-lo para padronizar um outro reagente. Padronização do hidroxódio foi a nossa primeira aula. Nossa segunda aula, nós fizemos a padronização do ácido clorídrico. Todavia, você vai lembrar que o volume que nós encontramos aqui, o volume médio, que foi 23,73 ml, o volume médio na titulação de 3 amostras, ok? Ele ficou fora daquilo que nós esperávamos. O 23,73 ficou fora dos 25 ou próximo de 25, que era o que a gente esperava. Isso implica que a solução de HCl, de algum modo, durante a preparação, ok? Deu algum problema. Nós não sabemos dizer o que foi, o que aconteceu, mas nós sabemos que essa solução, ela precisa ser corrigida. Então, a aula de hoje, o que é o nosso objetivo? Nós vamos refazer aquele experimento da aula 2, todavia, com a solução de HCl agora corrigida, tá certo? Ela deu uma concentração fora do que a gente esperava, então a gente fez a correção dessa solução. A correção da solução não é o objetivo da nossa aula agora, em outro momento a gente pode explicar como é feita essa correção. Mas agora, o objetivo é nós fazermos novamente a padronização dela, de novo em triplicata, seguir todo aquele procedimento, para que a gente tire agora o novo volume e, a partir de então, o novo cálculo de concentração exata e o fator de correção. Ok? Lembrando algumas coisas que nós falamos na aula passada. Então, o que eu tenho? Na bureta, virá o NaOH a 0,1 molar, tá? Já padronizado
Tanto é que você vê que ele tem um fator de correção de 1,0093, um bom fator, um fator próximo aí a 1. E o volume gasto é o que eu espero gastar nas 3 titulações do volume médio, tá? No Erlenmeyer vem 25 ml da solução de ácido HCl que eu quero padronizar, e o fator de correção é o meu objetivo em determiná-lo. 3 gotinhas do indicador fenolftaleína 1% para poder fazer aquela mudança de cor, para que eu possa saber o momento em que eu paro a titulação. A reação química, ácido clorídrico reage com NaOH de 1 para 1, formando sal e água. Lembra? A proporção de 1 para 1 é importante, porque é baseado nela que eu tenho a previsão de que eu vou gastar 25 ml. Se essa estequiometria for diferente, 1 para 2, 3 para 2, 2 para 5, alguma coisa assim, eu não poderia dizer que aqui sendo 25 eu vou gastar em torno de 25, que é o que eu espero. Ok? Vale salientar também que as concentrações são iguais no que tange os desvios aí da preparação. Tá certo? Muito bem. Então, só retomando aí a parte teórica, os fundamentos relacionados ao experimento, tá? Depois a gente faz todo o cálculo novamente. Vamos coletar 3 volumes, volume 1, volume 2, volume 3, tirar o volume médio. Bora para o experimento? Bem, pessoal, então dando continuidade ao nosso experimento, hoje padronização do ácido clorídrico, repadronização, ok? Isso é muito comum no laboratório, você ter esses desvios de valores, daí a importância da padronização. Porque imagine, se nós usássemos aquele ácido que foi feito, que deu um volume fora daquilo que a gente esperava, portanto um fator de correção muito fora. Eu usar esse ácido, por exemplo, para fazer a determinação de dureza da água, ou dosagem de carbonato no solo. Ora, o resultado que eu vou encontrar é um resultado que não é real, porque a minha solução está com desvio no que tange a qualidade da sua concentração e logo da sua preparação. Então, é bom que tenha esse experimento onde o fator de correção ele dá fora, onde o volume fica fora daquele esperado, exatamente para mostrar para você o quanto é importante a padronização de uma solução. Ok? Você vai ver que nós vamos ter sempre uma sequência de experimento aqui na química analítica, da seguinte forma: a gente prepara os reagentes principais daquela modalidade dentro da química analítica, como por exemplo, volumetria, ácido-base. Os reagentes principais a gente prepara, padroniza, acerta o fator de correção, ok? Após ter feito isso, nós vamos aplicar essas soluções que nós preparamos e fizemos as correções na determinação analítica de alguma coisa. Então, primeiro eu preparo, padronizo, ajusto, para que depois eu possa aplicar isso em uma situação prática. Dosagem de alumínio no solo, dosagem de zinco, ácido acético no vinagre, cálcio na casca de ovos, uma série de coisas que nós podemos fazer. Dureza da água, para determinar se a água é potável ou se não é. Então, uma série de procedimentos experimentais que a gente pode fazer. Então, a sequência é sempre essa: preparo a solução, padronizo, ajusto. Depois eu aplico. Então, a aplicação ela só acontece depois que a minha solução tenha sido padronizada, ajustada quando necessário, como é o caso agora, e depois eu faço uma aplicação. Ok? Muito bem. Então, o nosso experimento é uma repetição do anterior. A solução de ácido clorídrico é a mesma. Nós fizemos uma correção na concentração dela, tá certo? Em outro momento a gente pode fazer uma aula sobre como corrigir essas soluções, mas a solução agora está corrigida e eu agora vou testar se essa correção resolveu o problema da concentração ali, né, no que tange o volume gasto, que a gente já sabe que é em torno de 25, e logo
em seguida vai influenciar também no fator de correção. Então está aqui o ácido que eu usei na aula passada, todavia agora corrigido, e o hidróxido de sódio também é o mesmo que eu usei, tá? Da aula passada. 3 Erlenmeyers, para a gente fazer os ensaios em triplicata, de novo. O procedimento é o mesmo, bureta, vem o hidróxido de sódio, tá? Eu já zerei a bureta aqui, já está com os 25 ml aqui dentro, 50 ml aqui dentro, na verdade, já zerada. E agora eu vou transferir 25 ml do ácido que eu quero padronizar para cada um dos Erlenmeyers. Eu tiro o ar da pera sugadora, nível dos óleos, eu vou então tirar aqui os 25 ml. 25 aqui, vem 25 para esse Erler, que já está com o bastão magnético. Eu vou tirar mais 25 ml. Nível dos óleos, para acertar direitinho o zero. Ó. Tá aí. Veja que acerta o cuidado, né, para não introduzir bolha, essas coisas todas que vão dar erro na titulação. Tá aí, segundo Erlenmeyer. E o terceiro, nós vamos tirar aí os 25 ml. Por que, pessoal? Eu escolhi aqui tirar os 25 ml aqui do ácido clorídrico, tá? Eu não falei isso na outra aula, obviamente não vou falar hoje de novo, mas eu vou deixar essa pergunta para você pensar na resposta e nós vamos discutir isso depois na aula teórica. Por que eu escolhi colocar 25 ml do ácido? Poderia ser 10, poderia ser 30, 40, 5, né? Até iria economizar um pouquinho de reagente. Por que eu escolho aqui 25 ml do ácido clorídrico? Talvez você fale assim, professor, isso aí é roteiro experimental, isso aí a gente não discute não. Não, discute sim. Isso tem um fundamento do porquê que eu estou usando aqui os 25 ml de ácido. Por que eu não estou usando 10, 30, 15 ou qualquer outro valor, tá? Minha bureta é de 50, pipeta de 25, tirei 25 ml. Eu quero que você pense nisso e na aula nós vamos discutir isso depois. Muito bem, então olha, já transferi os 25 ml de ácido aqui para dentro, a bureta está carregada, vou ligar o agitador, ok? E titular. Vou deixar cair com uma velocidade maior, a princípio, já que eu tenho uma ideia de que a coisa deve mudar em torno de 25 ml. Lembrando que essa solução é a mesma da aula passada, todavia corrigida. Então, eu estou chegando aqui em 22, 23, eu vou diminuir, já está quase em 24 aqui. Ó, 30 segundos, não vai dar. Vou adicionar mais uma gota. Também não vai dar. Mais uma.
Agora fecha. Beleza? Olha quanto deu. Você não vai acreditar. 25 ml. Exatamente 25 ml. Vou anotar aqui. 25 ml nesse. Joia! Então, de cara, eu já tenho uma ideia de que a solução está boa, que ela foi corrigida. Vamos ver o outro valor. Pode ser que dê uma diferencinha. E o que importa para mim é a média dos 3 volumes. Vou zerar novamente a bureta. Vamos lá. Deixo passar. Não tem problema. Agora eu venho e ajusto zero. Se você é baixinho ou baixinha, suba no tamborete, desça a bureta. Muito bem, então aqui está ajustado. Agora eu titulo novamente. Está chegando em torno de 20 ml, 21, 22, 23, vamos reduzir aqui, 24, agora com cuidado, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já virou, então vamos adicionar mais uma gotinha. $25 ml. Raro isso, hein? Vamos ver o terceiro. Da mesma forma. Vamos zerar a bureta de novo. Deixa passar um pouquinho. Ok. Fecha o frasco. E agora o último Erlenmeyer da terceira titulação. Já sei que a correção ficou boa, ficou ótima. Agora é a terceira medida para desencargo de consciência. Feito isso, anotamos os 3 volumes, né, que já está registrado no Euler, e aí a gente faz a média. Se der 25 de novo, a média já está feita, né? Vamos ver aqui.
Vou pôr mais uma. Segundos, 25 ml de novo. Então, pessoal, ficou fácil. A média aqui é 25 ml. Ok? Vamos para o quadro? Anotar esses valores. Ó, volume 1, 25. Volume 2, 25. Volume 3, 25. E volume médio, obviamente, 25 ml. O volume gasto médio, portanto, é 25 ml. Ok? Perfeito. Conseguimos fazer aí a correção, o ajuste, tá? O procedimento de continha, nós vamos seguir a mesma sequência de raciocínio, né? Determinar a quantidade de NaOH, que vai ser a mesma do ácido clorídrico, porque a estequiometria é 1:1. Em seguida, determinar a concentração exata do ácido clorídrico, que é pegando o número de mol calculado aqui e dividindo pelo volume em litro, que é o volume de ácido clorídrico. E o terceiro passo é calcular o fator de correção, ok? Que sem fazer as contas a gente já sabe que vai dar um valor bom, porque o volume está dentro do volume esperado, que era 25, em torno de 25, diferente do outro experimento que nós fizemos com o mesmo ácido, em que deu 23,7. Foram duas leituras de 23,7 e uma leitura de 23,8, que deu uma média de 23,73, ok? Logo, nós condenamos aquela solução e dizemos que a outra solução seria corrigida e uma nova titulação feita. Foi o que nós fizemos hoje. O objetivo era titular novamente a solução que não tinha ficado boa, que passou por uma correção, e agora a gente consegue perceber, sem fazer os cálculos, que a solução ficou boa. Os cálculos serão apresentados na aula teórica e discutido também com vocês nesses dois experimentos feitos em tempo real online. Ok? Grande abraço, aguardo vocês lá. Até! Então, veja só. Nós chegamos então nessa situação onde eu tenho na bureta o hidroxódio 0,1 molar, fator de correção 1,0093 e um volume de 25. Embaixo eu tenho o ácido clorídrico que eu estou querendo padronizar e encontrar o seu fator. Lembrando, padronizar uma solução significa determinar a concentração exata e calcular um fator de correção. Dado importante é a reação química envolvida, tá? Você observe que é 1 NaOH para 1 ácido clorídrico. Isso implica que, quando eu determinar a quantidade de mol do NaOH, automaticamente eu encontro a quantidade de mol do ácido clorídrico que reagiu nessa questão. Tá? O primeiro passo é exatamente determinar a quantidade de NaOH barra HCl. Barra por quê? Porque é 1:1. Barra significa o que eu acho desse, eu acho desse. Aquela pergunta clássica, né, que o colega, o Antônio Inácio, falou aí logo no começo, né, enquanto a gente discutia, é que vou começar pelo de cima, porque eu não começo por aquele que eu estou procurando. Bem lembrado, exatamente. Eu estou usando o NaOH para descobrir o HCl. Logo, eu vou começar por ele. Começar por ele significa aplicar a formulazinha do número de mol. Número de mol é a concentração molar, que é esse M diferente, vezes o volume em litro, multiplicado pelo fator de correção, porque essa solução foi padronizada.
Ah, e se não tivesse esse fator de correção? Eu não tenho ele aqui, não coloco. Ah, por que eu não pus pegar esse aqui então? Porque eu não tenho fator de correção. Mas você acabou de dizer que se eu não tenho, eu tiro aqui. Bom, quando uma solução ela é utilizada como padrão e ela não menciona o fator de correção, é porque esse fator significa 1. Logo, colocar 1 aqui e não colocar não faz diferença. E no HCL, por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou procurando exatamente esse fator de correção. Então, a minha incógnita para o ácido clorídrico é o fator de correção. Então, pegando número de mol, concentração, volume, litro, fator de correção, ó, a concentração molar é 0,1, eu vou substituir aqui. O volume que gastou aqui é 25, vou acrescentar 10 a menos 3 para fazer a correção para litro. E o fator de correção, fator muito bom, 1,0093. Substituindo os valores, eu vou ter 0,1 vezes 25, 10 a menos 3, vezes 1,0093. Fazendo a continha, dá 2,52, 32, 10 a menos 3. Aí na calculadora aí do Antônio, deu aqui 3, tá? Eu não sei explicar por que deu essa diferença na quarta casa aqui. Eu fiz aqui novamente, a minha deu 2 do mesmo jeito. Mas no final, essa quarta casa aí, essa diferença na quarta casa, de uma unidade para cima, uma unidade para baixo, não vai alterar no resultado final. Porque quando eu estou utilizando 4 casas decimais, essa quarta casa aqui ela é praticamente insignificante no que diz respeito erro de valor. Professor, Pois não. mas se fosse, tipo assim, no experimento, tipo, sem ser só nos cálculos, a gente pegando os produtos, colocando essa quantidade, isso aí não daria um problema, não? Não, o Antônio, porque se você ver aqui, ó, quanto seria isso aqui? 10 a menos 3 significa 0,0025232. Na verdade, esse 2 aqui, ó, que aparece 3 no seu, ele está, na verdade, lá na sétima casa decimal. Tem um valor significante, né? É, Nem faz diferença. exatamente, porque a potência é de 10 a menos 3, né? Então, isso é quase nada. Por isso que quando a gente trabalha com notação científica com 4 casas, nós estamos eliminando de forma, assim, vamos dizer, significativa, os erros da medida. É por isso que sempre a gente mantém a seguinte regra: levo tudo na notação científica 4 casas decimais até o final. Qualquer aproximação que eu vou fazer, eu faço lá no resultado final. Então, eu elimino os erros que a gente chama erro da medida. Tá? Então, na verdade, esse 2 aqui, ele estaria na sétima casa decimal, porque você tem uma potência de 10 a menos 3 aí, né? Então, não vai alterar. Bom, uma vez que eu tenho o número de mol do N ao H e automaticamente do HCl, eu vou partir para o cálculo da concentração exata. Pessoal, por que você sabe que é isso? Ora, porque para determinar o fator de correção, precisa da concentração exata. E para determinar a concentração exata, eu preciso de 2 coisas. Um é o número de mol. Joia, acabei de achar. E o outro é o volume utilizado. E o volume eu já tenho, que é 25 ml também. Logo, se eu encontrei o número de mol e eu já tenho o volume, eu vou partir para o cálculo da concentração exata do ácido clorídrico. Substituindo o valor aí, número de mol, a concentração, ou melhor, o número de mol, 2,5232, 10 a menos 3, dividido pelo volume, que é 25, em litro. Olha a potência de 10 de novo aí, 10 a menos 3. Fazendo a divisão, eu vou ter 1,0093, 10 a menos 1, mol por litro. Tá vendo aí, Antônio? Ó, aqui na divisão, o valor já voltou para o 3 que você encontrou aí no resultado. 1,0093. Então, vai acabar morrendo a mesma coisa. Então, essa é a concentração exata do ácido clorídrico. Bom, já que eu tenho a concentração exata e o meu objetivo é o fator de correção, era tudo que eu precisava. Por quê? Porque o fator de correção ele é calculado
pegando a concentração exata, está aqui, dividindo pela concentração teórica, que é que está aqui, ó, é a duvidosa, é a mais ou menos 0,1. Então, eu vou substituir esses valores. Concentração exata, 1,0093 10 a menos 1, dividido pela teórica, que é 0,1. Fazendo essa divisão, pessoal, na verdade, vai dar o mesmo resultado, 1,0093, porque a potência de 10 a menos 1, quando eu dividir aqui por 0,1, vai subir. Né? Por quê? Porque 0,1 também é 10 a menos 1. Então, seria como se estivesse cortando aqui, ó, simplificando. Sobra 1,090093. Esse, então, é o fator de correção dessa solução. Então, veja, pessoal, ó, essa solução, vamos voltar no passado, na segunda aula. Ela tinha dado um fator muito ruim, né? O fator, se não me falha a memória, era 0,95, alguma coisa. Então, esse fator foi reprovado, a solução foi reprovada, tá? Eu fiz um ajuste nela, fiz uma correção na solução. Outra aula a gente pode explicar para vocês como é que faz essa correção. E essa aula era ver se a solução que foi corrigida, se ela ficou boa. Bem, olhando para um fator de 1,0093, eu não vou dizer que ela ficou boa, não. Vou dizer que ela ficou ótima. Agora, chamo sua atenção para um detalhe. Veja só. O fator de correção do ácido deu exatamente o fator de correção do NaOH. Isso é coincidência? Se não é coincidência, a pergunta que eu faço é: eu poderia já dizer que o fator de correção do ácido clorídrico seria 1,0093 através desses dados? Eu quero dizer... Poderia, professor, porque eram as mesmas coisas. Exato. O volume o mesmo, a quantidade o mesmo. Exatamente, Antônio. Nesse experimento, eu já poderia dizer o fator de correção foi 1,0093. Não sei se você lembra que quando eu disse que quando os volumes dão exatamente iguais, quer dizer que a concentração ficou muito boa. E isso implica que o fator de correção de um vai ser o fator de correção do outro. Matematicamente aqui, nós provamos isso. Deixa eu inverter a pergunta agora. Se o exercício fosse assim, dado uma solução de ácido clorídrico a ser padronizado. No processo de padronização, foi utilizado NaOH 0,1, fator de correção 1,0093. Prove que, se o volume gasto do NaOH for igual ao volume de ácido clorídrico, os fatores de correção serão iguais. Se eu tivesse feito a pergunta assim, e você tivesse feito o cálculo do jeito que foi feito aqui, você, na verdade, acabou de provar que, se os volumes são iguais, os fatores de correção também serão iguais. Tá vendo que legal? Então, o que nós fizemos nessa conta, nós acabamos de provar essa questão que eu perguntei. Será que é coincidência? Não, não é coincidência, não. Como você falou aí, se as concentrações são iguais, teoricamente falando, mais ou menos, o volume for o mesmo, logo o fator de correção também será... Professor? Pois não, pode falar. Tem como a concentração ser diferente e o volume ser igual? Se as concentrações são diferentes, né, vamos imaginar aqui que a concentração do NaOH fosse o dobro. Vamos pensar aqui, matematicamente. Se o NaOH fosse 0,2, eu não ia gastar 25. Eu ia gastar exatamente a metade. Porque se eu tenho o dobro de NaOH, logo eu vou gastar metade dele em relação ao ácido. Porque eu tenho o dobro de concentração. Então, aqui o volume gasto aqui, na verdade, seria 12,5. Tá? O contrário,
também aconteceria. Se a concentração do ácido fosse 0,2 e a do NaOH fosse 0,1, eu ia gastar 50 ml nessa titulação. Então não pode ser igual, a não ser que o erro fosse louco, gritante, né? O erro na preparação do ácido. Esse ácido aqui eu tivesse pensado em preparar ele 0,2 e no fim eu preparei 0,1. Tá? Então, se as concentrações forem diferentes, dificilmente os volumes... Professor, pois não. Então o que acontece mais é a concentração do volume que mudar, né? Tipo, talvez 30 ml de um e 25 do outro. Isso. É por isso que vocês vão observar nos experimentos que a gente faz, tá? Que os experimentos, as concentrações, a gente sempre trabalha com a mesma concentração. A não ser que a estequiometria seja muito diferente. Mas, normalmente, a gente usa as concentrações iguais. Por quê? Porque aí você tem condições de tirar conclusões antecipadas a respeito do volume que você está utilizando ou gastando. Né? Então, não tem nada por acaso na analítica. Você vai ver que a maioria das concentrações que a gente prepara é tudo 0,1, 0,01, é tudo mais ou menos isso. Por quê? Porque isso facilita. A gente elimina a preocupação com as concentrações e começa a observar mais nos volumes consumidos. Né? Isso vai eliminando as variáveis na análise aí. Ok? Então, pessoal, o objetivo da nossa aula foi esse, né? A gente conseguiu corrigir a solução. Vocês tiveram a oportunidade aí de fazer uma continha, de aplicar aí os conceitos, tá? Quem não tentou fazer, perdeu.